O jurado mais inesquecível do show de calouros era o Pedro de Lara. Rabugento, cabeludo e bigodudo, ele nem precisava abrir a boca para ser engraçado. E quando abria, coitados dos calouros. Ele sempre tinha uma ofensa pronta, seja para a voz, a afinação, as roupas ou a postura do coitado cantando. Ele era o vilão que todo mundo adorava vaiar, falando dos calouros ou de sua esposa chifronésia. Afinal, o mau humor dele era engraçado e nos divertia. Ontem, quem encarnou o Pedro de Lara foi William Bonner. Irritado com o avanço de Trump e com uma manifestação pró-laranjão, Bonner ficou rabugento e criticou até a voz dos cantores do evento. Milhões de eleitores dos Estados Unidos irão às urnas nesta terça-feira para escolher o próximo presidente do país, em uma das eleições mais acirradas dos últimos tempos. Com um virtual empate nas pesquisas, a democrata Kamala Harris e o laranjão republicano Donald Trump miram 7 estados cruciais, conhecidos como swing states, os estados pêndulo, que historicamente não têm uma preferência fixa por partido e serão decisivos para a eleição. A Pensilvânia é vista como o estado com maior impacto potencial na corrida presidencial. Condados como o de Dor, em Wisconsin, outro estado onde não há favoritismo claro, também ganham destaque. Nesse condado de 30 mil habitantes, o vencedor local foi eleito presidente nas últimas 7 eleições. O que também está funcionando como um pêndulo, indo da euforia ao desespero, é o emocional dos eleitores e dos idiotas que estão cobrindo a eleição. Uma pesquisa da Associação dos Psicólogos Americanos aponta que 70% dos americanos dizem que essa eleição é o principal fator de estresse na vida deles no momento, como conta o comentarista da Globo News e mordomo do Lula, Jorge Pontual. O negócio que está havendo é que o eleitor americano está à beira de um ataque de nervos. A Associação dos Psicólogos Americanos fez uma pesquisa e 70% dos americanos disseram que esta eleição é o principal fator de estresse na vida deles. Porque eles têm medo, a grande maioria tem medo, que seja o fim da democracia americana. Olha como esse papo de ameaça à democracia pega nos intelectualmente e emocionalmente frágeis, né? Aliás, essa idiotice já chegou até o Brasil. Dê uma olhada nesse diálogo. A vitória de Trump pode gerar a maior crise humanitária do planeta. Será o último empurrão ao abismo. Apenas o fim do mundo, meu caro. Por muitos e muitos anos aí, o Deb e o Lloyd foram vendidos pra gente como sendo grandes escritores e intelectuais. Agora olha só, em uma tuitada, a burrice deles ficou completamente exposta, demolindo um trabalho de décadas de construção de nome e marca e reputação. Em 4 anos do governo do amor americano, tivemos guerra da Ucrânia, guerra em Israel, tensão em Taiwan, Brasil virou um narco-estado, teve invasão islâmica na Europa. Me digam aí, lindinhos, como é que pode ficar pior que isso, sendo que nos 4 anos do Homem Laranja, nada de ruim assim aconteceu? Mas lógico, honestidade são coisas que não dá para se esperar de esquerdista, né? E no caso deles, é tanto desespero que parece que vai dar Trump mesmo. Aliás, esse é um mapa estimado para hoje, segundo pesquisas. Isso é muito animador para quem torce pelo Laranjão. O firewall democrata está muito fraco em todos os estados. O que é firewall? É a quantidade de votos a mais com que um partido já entra no dia da eleição. Sempre são os democratas os do firewall, pois eles que votam antes. O republicano gosta de votar no dia da eleição. Só que em 2024 tem estado com firewall republicano, mano. O raciocínio óbvio é: o comparecimento republicano será violento, muito maior do que o democrata. Quem também está em pânico com a possibilidade de Trump ser eleito é o supremo líder do regime de exceção do Bananil, Stalinácio da Silva.
Quem fala sobre isso, todo esbaforido, é o comentarista da Globo News e sósia do Cascatinha, Gerson Pangarotti, digo, Camarote. O que a gente está vendo aqui no Palácio do Planalto é essa preocupação. Preocupação por quê? Por alguns motivos. O próprio presidente Lula já declarou sua simpatia, sua predileção pela Kamala Harris já na semana passada para uma entrevista à televisão francesa. E aí o grande foco, o foco principal no governo Lula é a questão do avanço da extrema-direita e a percepção de que o Trump representa esse avanço da extrema-direita, como isso já aconteceu em 2016 com a vitória do Trump pela primeira vez da Casa Branca. E aí lembram no núcleo do governo brasileiro o seguinte: em 2018, a onda Trump, a onda da extrema-direita no mundo, acabou elegendo aqui o Jair Bolsonaro. Essa é a questão política principal. Aí tem lembranças de tudo que é tipo. Por exemplo, na época do Bolsonaro e Trump, você teve o reconhecimento do governo Guaidó na Venezuela e houve o rompimento de relações diplomáticas com a Venezuela. Isso é visto como um erro da atual gestão, inclusive no Itamaraty. Então, muitas questões são colocadas. Então, existe sim uma preocupação de fato. Agora, tem gente também que avalia o seguinte, que jamais o presidente Lula deveria ter manifestado essa preferência pela Kamala Harris como fez na semana passada, porque isso pode dar, em cenário, lógico, de vitória do Trump, se esse cenário for concretizado, isso pode já criar um mal-estar desde o princípio, porque como um presidente de um país, de um governo, está dando um pitaco na eleição democrática de outro país. Então, também tem esse tipo de preocupação interna, eu vi até de alguns diplomatas aqui no Brasil. Então, esse é o cenário mais amplo. Pelo jeito, a preocupação não é só do Lula, não é mesmo? Também, né? Quem quer ficar sem visto para visitar a Disney? Imagina o quanto a Janja não vai encher o saco do Lula se for proibida de passear por Nova York. Lula tá preocupado com o Trump. E eu achando que ele deveria estar preocupado com as pedaladas na Telebrás, com o rombo nas contas públicas e a disparada do dólar. Engraçado como o Bebum se preocupa com o Trump, um cara que governou por 4 anos sem meter os Estados Unidos em nenhuma guerra. Eu ficaria bem mais preocupado com Irã, Rússia, Coreia do Norte e China juntos. Mas pro Bebum de Garanhuns, eles são bonzinhos. O pânico do Lula é tanto que ele conseguiu usar as piores palavras possíveis. O Bebum disse torcer por Kamala nos Estados Unidos contra a suposta volta do fascismo e do nazismo. Ele chamou o possível futuro presidente dos Estados Unidos e homem mais poderoso do mundo de nazista. Vai dar certo, Lula. E do mesmo jeito que um dono desequilibrado e nervoso passa essa atenção ao seu cachorrinho, o estado de nervos do Lula se transmitiu para o seu doguinho, digo, porta-voz oficial, a voz do regime William Bonner. Bonner ficou pistolita ao vivo no Jornal Nacional com uma manifestação de direita em frente à Casa Branca. Bom, até agora há pouco nós tínhamos um senhor fazendo uma pregação lá atrás, perto da Casa Branca, e ao mesmo tempo tinha uma moça que cantava muito mal, eu tenho que dizer, cantando também, estava bem ruim a situação. Agora chegou mais uma pessoa cantando, um pouco melhor, mas o barulho aumentou. Então eu vou pedir desculpas pelo barulho que tem aqui ao fundo. Rosa cheirosa, tá nervosa. Como assim não fizeram silêncio quando o Bonner entrou no ar? Ah não, o STF tem que entrar nesse assunto. O Estado Democrático de Direito da Globo foi violado em terras americanas. Uma clara demonstração do fascismo que vai tomar conta dos Estados Unidos se o Trump ganhar. Prende ele, Xandão! O vagabundo inventou uma desculpa para passear nos Estados Unidos e quer silêncio ainda. Se fosse o Pablo Vittar ou a Anitta cantando, William Bonner iria adogar. Mas como é pregação e louvor, o diabo não aguenta, né? Quase foi exorcizado. O cara deu ênfase na afinação da moça porque ela estava cantando música gospel. Agora, se fossem 1000 tambores tocando, ele jamais falaria uma coisa dessas, né?
Engraçado como no carnaval o barulho é bem maior e o Bonner também nunca fez esses comentários. O cara vai no país dos outros e quer ditar as regras. O povo americano estava atrapalhando a transmissão dele, a estrela da TV. Como assim não pararam pra Globo? Ô Bonner, tá irritado com o povo? É só conseguir um barco e ir pro meio do nada, como você já fez durante as enchentes no Rio Grande do Sul. Lembra? Cadê a Globo dentro da água? Tem empresário no Brasil trabalhando mais do que o próprio presidente. Jornal Nacional hoje, a bordo de um navio da Marinha. Nós vamos apresentá-lo daqui, das águas do Guaíba. Pelo jeito, o Bonner está irritado não só com a possibilidade do Trump vencer, mas também com a sua própria falta de prestígio. O cara que tinha estúdio quentinho e com isolamento acústico para fazer transmissões nos Estados Unidos, agora tem que se virar nos 30 com um lugar sem janelas e sem o menor conforto. O cara que tinha uma multidão de assistentes e estagiários viajando com ele para carregar até o microfone de lapela, agora tem que se virar nos 30 e levar o tripé para fazer reportagens. Olha o William Bonner segurando o tripé na porta da Casa Branca. Lá, estão esperando a autorização. Os amigos da Globo. Olha lá, estão olhando o passaporte, cara crachá e o William Bonner segurando o tripé. Isso a Globo não mostra. Os dias de diva acabaram, Bonner. O regime de exceção que tomou o poder no Brasil sabe que as coisas vão ficar bem mais difíceis se um conservador ganhar as eleições nos Estados Unidos. Afinal, quem deu o poder infinito para Lula e Xande aqui foi a administração Biden. Uma nova administração pode tirar esse poder num estalar de dedos. Os capachos de Lula que trabalham na Globo sabem disso. Eles sabem que não podem mais concorrer com a internet e com as plataformas de streaming. Eles sabem que a única esperança deles é o regime supremo PT avançar ainda mais sobre as liberdades individuais e desviar dinheiro público para eles. Por isso, os nervos de Bonner, Camarote e toda a Globo estão assim, à flor da pele, a ponto de se irritarem ao vivo com uma manifestação pró-Trump. O lambedor do Lula queria silêncio num lugar localizado em um país que sequer é o dele, para o jornaleco brasileiro que ele apresenta passar as desinformações com total tranquilidade. Ficou parecendo uma versão lacradora e arrogante do Pedro de Lara, sem o humor e a simpatia dele. Bonner, você não tem moral para reclamar do barulho dos americanos na terra deles. Irmão, nem a insuportável da Fátima te aguentou. O pior barulho é o barulho da sua voz, senhor Chifronésio. O Supremo Tribunal Federal lhe deu razão, considerou o então juiz Sérgio Moro parcial, anulou a condenação do caso do Triplex e anulou também outras ações por ter considerado a Vara de Curitiba incompetente. Portanto, o senhor não deve nada à justiça. São imagens muito bonitas, plasticamente muito bonitas, e bonitas também porque estão coroando aí o processo democrático de uma eleição. São imagens para a história. Até as nuvens de Brasília parecem ter ficado mais bonitas hoje para que o quadro tivesse essas cores. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.